Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ferramenta que, olha, nos convida a repensar a avaliação de um jeito bem diferente: o portfólio. E não é só uma pasta de trabalhos. A gente está falando de uma metodologia ativa que nos ajuda a enxergar a aprendizagem como um filme e não só como aquela foto estática do final. Exatamente. O mundo de hoje exige muito mais que simples memorização, né? E é aí que o portfólio entra como uma resposta. É uma abordagem que foi pensada para salas de aula do século XXI, com foco total no desenvolvimento de competências que são essenciais. E aqui a gente chega no dilema que todo educador conhece bem. A prova bimestral, o trabalho final, eles nos dão uma foto daquele momento, certo? Mas e o filme completo? Como é que a gente pode acompanhar de verdade a evolução, os erros, os acertos que vão construindo o saber? Pois bem, o portfólio nos oferece a câmera para filmar essa jornada inteira. Então vamos lá. Primeiro passo. Afinal, o que é um portfólio? A gente precisa desmistificar aquela ideia de que é só um monte de papel guardado e entender qual é a real potência pedagógica por trás dele. Olha só, essa definição já traz duas palavras-chave para a gente: sistemático, porque existe uma organização, uma intenção, e reflexivo, porque não adianta só guardar os trabalhos, é preciso pensar sobre eles. Com isso, o foco muda do produto para o processo, e o professor passa a atuar como um mediador dessa reflexão, e não só como um corretor. Esse quadro aqui ilustra bem essa mudança de paradigma. Pensa assim: a avaliação tradicional é o flash da câmera. Ela captura um instante, muitas vezes sob pressão. Já o portfólio é o filme. Ele mostra a evolução, as tentativas, os avanços. E para o estudante, isso quer dizer que o esforço e o percurso dele são tão importantes quanto a nota final. Faz toda a diferença. Certo, mas na prática, quais são os ganhos concretos dessa abordagem? A verdade é que os benefícios se espalham, sabe? É uma mudança que impacta positivamente tanto a aprendizagem dos estudantes quanto a própria prática docente. Para quem está aprendendo, o portfólio é uma verdadeira escola de competências para a vida. Os estudantes aprendem a gerir o próprio aprendizado, a ter responsabilidade pelo seu crescimento e, o que é fundamental, a desenvolver o pensamento crítico por meio da autoavaliação. São habilidades que vão muito além dos muros da escola. E para quem está ensinando? Bom, para o professor, o portfólio funciona quase como uma lente de aumento. Ele permite enxergar a história por trás da nota, sabe? Entender as estratégias, as dificuldades e os avanços de cada um. É uma ferramenta de diagnóstico poderosa que qualifica e muito a intervenção pedagógica. Ok, a ideia é ótima, mas quando exatamente é bom usar o portfólio? Será que ele se encaixa em qualquer situação? Vamos dar uma olhada nos contextos em que essa metodologia realmente brilha. O portfólio é a ferramenta perfeita para avaliações de longo prazo. Pense no desenvolvimento da escrita, por exemplo, ou na resolução de problemas complexos, em projetos de pesquisa. Em todas essas situações, o que mais importa é o processo. É a pura essência da avaliação formativa. Acompanhar para poder intervir e apoiar, e não só para classificar no final. Agora vamos para o momento que todo mundo espera: o como. Como é que a gente implementa o portfólio de um jeito prático que funcione na rotina da sala de aula? Vamos ver um guia rápido e bem funcional. Olha, o segredo de um bom portfólio está no planejamento. Tudo começa com clareza. Primeiro, os objetivos, o que a gente quer que os estudantes aprendam. Segundo, os critérios, como vamos saber se eles aprenderam. E terceiro, a orientação. Os estudantes precisam entender por que estão fazendo aquilo e o que se espera deles. Sem essa intencionalidade pedagógica, o portfólio corre o risco de virar só uma pasta. E para a gente deixar tudo isso mais concreto, nada melhor que exemplos práticos, não é? Vamos ver como o portfólio pode ser aplicado em duas áreas do conhecimento bem diferentes uma da outra. Repara só na versatilidade. Em matemática, em vez de focar só na resposta certa, o portfólio pode guardar as diferentes tentativas de resolver um problema, mostrando a evolução do raciocínio. Já em língua portuguesa, ele pode documentar todo o processo de escrita de um texto, sabe? Desde o primeiro rascunho até a versão final, com as revisões e as reflexões que o estudante fez. Nos dois casos, o aprendizado se torna visível e principalmente valorizado. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente o poder do portfólio. A aprendizagem se torna profunda, porque vai além da superfície. E se torna significativa porque o estudante vira o protagonista, o autor da sua própria jornada de conhecimento.
E, para fechar, fica uma provocação. Cada estudante é o universo, com uma trajetória única. O portfólio nos dá a chance de conhecer e de valorizar cada uma dessas trajetórias. A pergunta que fica no ar é: que histórias de aprendizagem fantásticas estão aí, prontas para serem contadas em cada turma?